Olá, bom dia para você. Agora são 8 horas e 58 minutos. Está no ar o Justiça Agora. A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para quem não tem conta no banco e nasceu em junho e julho. 8 milhões e 700 mil trabalhadores poderão sacar quase 3 bilhões e 300 milhões de reais. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a denúncia contra o publicitário Ricardo Hoffmann e o ex-deputado federal André Vargas por improbidade administrativa. Quem tem os detalhes é a repórter Fernanda Porto. Por meio de recurso, o publicitário buscava a rejeição da denúncia. Segundo o Ministério Público Federal, Ricardo Hoffmann teria pago propina para então deputado André Vargas no valor de mais de R$ 1 milhão, a fim de que a agência de publicidade dele fosse contratada para atender a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Saúde. Agora, a ação segue para ter o mérito julgado pela Primeira Vara Federal de Curitiba. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão da norma do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para a realização de audiências de custódia por videoconferência. Na decisão, Toffoli destacou que, apesar de a videoconferência ser uma ferramenta importante, ela não é a melhor forma de promover uma audiência de custódia, uma vez que tem o objetivo de humanizar a apresentação do preso ao Poder Judiciário. A suspensão tem validade imediata. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que companhia aérea e agência de turismo devem indenizar consumidores prejudicados por falta de informações. É o que vamos conferir agora na reportagem de Jéssica Castro. Na hora de viajar, geralmente a ansiedade é grande. Mas é importante ter calma e prestar atenção em alguns detalhes para a viagem não virar um problema. Procuro normalmente informações a respeito da agência, também dos hotéis que eu reservo, na agência que eu vou comprar, do voo, enfim, o que eu preciso saber para chegar antes, para não ter o mesmo problema que eu já tive uma vez. Mas nem sempre é fácil encontrar as informações que precisamos. Letras pequenas, termos confusos. Infelizmente, isso ainda é praticado por algumas empresas, mesmo sendo uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Esse advogado explica que o código determina como devem ser os moldes contratuais básicos a serem adotados para este tipo de serviço. Dentre outras regras, primeiro, que o contrato a ser celebrado tenha cláusulas que sejam objetivas, concisas e de fácil entendimento, que não gerem dúvidas em relação à sua interpretação, que não tenha cláusulas obscuras e nem com letras de um tamanho ínfimo em que o consumidor não tenha condições de ler ou de compreender. Um casal formado por um brasileiro e uma boliviana teve problemas por falta de informações e o caso deles foi parar na justiça. Os dois estavam na Bolívia e o homem embarcou para o Brasil sem problemas, mas a mulher foi impedida de embarcar por 2 vezes. Na primeira tentativa, porque não tinha o visto de residência no país e por isso deveria ter o bilhete de volta comprado. Com isso resolvido, foi impedida pela 2ª vez, porque estava grávida e não apresentou os formulários exigidos pela companhia aérea. O casal recorreu à justiça, alegando que os equívocos ocorreram porque não tiveram as informações necessárias por parte da agência de turismo e da companhia aérea e pediram indenização de R$ 10 mil para cada um por danos morais, além do valor gasto com as passagens. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que não houve falha na prestação do serviço na primeira tentativa de embarque, porque as informações sobre a passagem de volta estavam no site da empresa. Já quanto à segunda tentativa, foi considerado que o atestado médico apresentado estava em espanhol, o que não é válido para embarque no Brasil. Mas no STJ o entendimento foi outro. Para o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ficou demonstrada a violação do Código de Defesa do Consumidor, pois as informações não estavam claras e adequadas. O ministro destacou ainda que a decisão do Tribunal Mineiro se baseou em uma consulta de informações no site da empresa, o que se distancia da análise do caso à luz das regras do CDC. O ministro ressaltou também que há jurisprudência no STJ no sentido de responsabilizar companhias aéreas em hipóteses semelhantes. E o Justiça Agora termina aqui. Para você, um ótimo dia. Até mais.